coração sedento, desejoso de receber a palavra que vem de Deus, porque se não vem de Deus não nos interessa. Nós queremos a palavra que vem do alto, aquilo que Deus quer falar para cada um de nós nesta manhã. E ninguém está aqui por acaso, mas está aqui porque o Senhor o acordou da cama, o despertou e colocou no seu coração o desejo de ir à casa do Senhor. Abramos nossas Bíblias no livro de Isaías 29, verso 13. Isaías 29, verso 13. Diz assim: o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens que maquinalmente aprendeu. E agora vamos em Jeremias 31. Próximo livro é Jeremias 31. Do verso 18 a 20. Jeremias 31, dos versos 18 a 20. Diz assim: bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me, e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito. Fiquei envergonhado, confuso, porque levei a vergonha da minha mocidade. Não é Efraim meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Amém. Feche os teus olhos, amado Senhor. Aqui estamos nós, ó Pai, e como cantamos neste momento, rendido estou. Esta é a única condição realmente agradável diante de Deus, rendidos. Todos nós queremos nos render aos teus pés, porque tu és Deus e nós somos teus, ó Pai. Tu és Deus e tu soberanamente dirige as nossas vidas. Nós reconhecemos a nossa total dependência de ti. E fala conosco nesta manhã, como tu tens falado desde o início deste culto, ó Pai, através dos hinos, através dos louvores. Em nome de Jesus. Amém. Podeis aceitar. Irmãos, irmãs, Deus usa Efraim, que nós lemos aqui no texto, como uma ilustração de Israel, como ilustração do povo de Deus, como uma ilustração da igreja de Cristo que hoje existe e nós congregamos. Efraim era de uma tribo de Israel, uma tribo muito impetuosa e muito rebelde. Efraim liderou a rebeldia contra Davi, o ungido do Senhor. Efraim apanhou muito por causa dos seus pecados e foi levado cativo para o exílio. Mas Deus, que é o pai de Efraim, ouve a lamentação de seu filho. E então Efraim
ele é castigado. Ele diz assim: castigaste-me, e fui castigado como novilho ainda não domado. Ele reconhece que é um filho que levou umas boas palmadas e se lamenta, mas é um lamento não reclamando das palmadas, mas é um lamento de arrependimento. Irmãos, como é importante reconhecer o juízo de Deus sobre nossas vidas. Como é importante reconhecer que muitas vezes estamos penando em nossa vida por causa dos nossos erros. Muitas vezes estamos penando por causa de nossos pecados. Lá no Salmo 119, o salmista vai dizer que foi bom ter passado pela aflição, porque aquela aflição o levou a aprender os decretos do Senhor. Então, na minha vida e na sua vida, estejamos atentos à ação divina de correção. Às vezes imaginamos que quando nós vamos para Deus, Ele só vai passar a mão na nossa cabeça. Está tudo errado na nossa vida, e Ele vai passar a mão na nossa cabeça. Está tudo errado na nossa vida, Ele vai dar um sorrisinho, mandar um beijinho para nós. Não, irmãos. Deus é o Deus que corrige. E isso vai doer. Deus não se agrada nem um pouco de ver coisa errada na nossa vida. Deus não faz vista grossa para os nossos erros. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. E se está andando errado, vai levar as consequências. Deus é bom, mas não é bonzinho. Apruma-te, irmão. Apruma-te, irmã. O Senhor deseja que, através da sua correção, e eu volto a dizer que vai doer, eu me arrependa, eu me volte para Ele. E Efraim, ele entende isto, e ele lamenta as consequências dos seus pecados. E agora ele reconhecia com tristeza que pecou, que errou. E Deus é aquele pai que, depois de corrigir o seu filho, o pega, o abraça, o beija, como prova do seu perdão e restauração da comunhão. Mas há um longo caminho a percorrer, porque a nossa tendência é de desviarmos, a nossa tendência é de cairmos, a nossa tendência é de voltarmos ao erro. E o Espírito Santo fala que Efraim, reconhecendo a correção que vem do Senhor e sentindo a tristeza do pecado, ele pede e suplica: converte-me, Senhor, e serei convertido. Irmãos e irmãs, é isto que Deus deseja de nós: a mais pura e completa conversão a Ele. Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Deus não aceita dividir a sua soberania nas nossas vidas com ninguém. Ou Deus é tudo para nós, ou Ele não é nada. Então, quando Efraim diz: converte-me e serei convertido, significa: eu creio, Senhor, que a verdadeira conversão é aquela que
Santo de Deus. A verdadeira conversão é aquilo que Deus vai fazer em nós, porque eu me rendi. Cantamos aqui: rendido estou, porque enquanto eu estiver altivo, enquanto a minha cerviz estiver dura, você vai ficar batendo com Deus. Quer saber quem vai ganhar? Nem queira saber. Você perde todas. Converte-me, Senhor, e serei convertido. Nós vivemos hoje, irmãos, um tempo em que dezenas e dezenas de pessoas à nossa volta se identificarão como sendo evangélicas, como sendo crentes. Hoje em dia, irmãos, todo mundo é evangélico. Mas o que isto revela acerca de suas vidas? Não muita coisa. E eu vou explicar por quê. O que isto revela a respeito da sua fidelidade a Deus? Nada. Para alguém ser chamado de evangélico hoje, por exemplo, basta aderir, seja a uma igreja na periferia, ou aderir a um desses grandes conglomerados da fé que a gente vê na televisão. Basta aderir, pegar um carnê, pegar um envelope, pegar ali alguma coisa de Gideão, alguma coisa assim, e a pessoa já se diz evangélica. Mas adesão não é conversão. Adesão não é conversão. E este é o problema, irmãos. Já lá no Antigo Testamento, e nós lemos isto em Isaías, o Senhor observava que o povo se aproximava dele, que com a boca e os lábios honravam o seu nome, mas Deus observa, mas o seu coração está longe de mim. Era isso que estava acontecendo em Israel. Ser judeu, sou judeu. Quem é o teu Senhor? Javé é o meu Senhor, é o meu Deus, o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Que bonito, né, irmãos? Eles faziam a sua profissão de fé no Deus de Abraão, mas suas vidas revelavam que não era nada disso. É exatamente por essa razão que eu falei que alguém dizer que é evangélico ou crente não quer dizer nada. Portanto, se alguém lhe disser que é evangélico, não diga nada. Observe a vida da pessoa. Observe as ações da pessoa. Observe o palavreado da pessoa. Observe que tipo de pensamentos ela manifesta. Observe como ela se comporta. Observe se tem frutos. Porque não basta apenas dizer, como nós lemos lá em Isaías, honrarmos a Deus com os lábios. Se a nossa vida, se o nosso coração não é um coração convertido ainda, converte-me, Senhor, e serei convertido. É a súplica que Efraim faz. Sabe por quê, irmãos? Chega uma hora que cansa. Chega uma hora que cansa.
cansa. Dizer que é crente, mas é apenas uma capa. Chega uma hora que cansa viver uma vida dupla, uma coisa na igreja, outra coisa fora. Chega uma hora que cansa de cantar, louvar, mas aquilo não redunda em alegria. Chega uma hora que cansa ouvir as palavras certas do púlpito da tua igreja, mas não colocar em prática na nossa vida. É por isso, irmãos, que Efraim também cansou. E é por isso que ele pede: converte-me, Senhor, e eu serei convertido. Querem saber de uma coisa? Quando alguém pede de verdade isto, Deus envia o seu Espírito e muda, transforma aquela verdade. Oh Deus, se porventura há pessoas aqui que estão pedindo essa conversão, peça mesmo, porque cansa ser chamado de evangélico, mas às vezes a gente sabe mesmo que somos agentes duplos, vivemos de um jeito, falamos de um jeito e vivemos de outro. E qual é o primeiro resultado, irmãos, da verdadeira conversão? E Efraim diz: na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Esta é a primeira consequência da verdadeira conversão: arrependimento. Quem verdadeiramente foi convertido por Deus lamentará os pecados cometidos, lamentará o tempo que passou sem conhecer a Deus, lamentará que viveu uma mocidade desgastando-se em tantas coisas, pegando doenças, pegando vícios, e a mãe falando, o pai falando, o pastor falando, até o dia que, depois de apanhar muito, até o dia que a gente pede: converte-me, Senhor, e serei convertido. Irmãos e irmãs, quando nós falamos em conversão, a questão não é somente dizer que eu acredito em Deus. Aliás, irmãos, eu quero dizer aqui uma coisa: dizer que acredita em Deus é o de menos. Sabe por que é o de menos? Porque até os demônios creem e tremem. É que eles são sem vergonha. Eles creem, eles sabem, tremem de medo, mas mantêm-se nas suas condições. Aliás, o brasileiro, por nossa própria história, né, irmãos? O brasileiro é campeão em incredulidade. Ele acredita em Jesus, acredita sim, acredita em Jesus, acredita em Cícero, acredita em Taine, acredita em Mandinar, acredita em sorte, acredita em azar, acredita em mapa astral. Ele acredita em tudo. É que nem os gregos, quando Paulo chega em Atenas para pregar o Evangelho, o seu espírito se revoltou diante de tantos deuses que havia lá. E eles eram tão espertinhos, os gregos, que tinham medo de desagradar algum Deus que existisse. Eles fazem um Deus, mostradas um Deus, e põe lá o título: Deus desconhecido. Então, se tiver mais algum, a gente crê também. Irmãos e irmãs, o que falta é uma conversão genuína a Deus.
Porque quando há uma conversão genuína a Deus, tudo mais eu não preciso. Porque eu estou direto com Deus. Eu estou direto com aquele que manda. Deus não precisa de intermediários. A verdadeira conversão reconhece que Deus é Deus, que Deus é Senhor, que Deus é quem manda. Aliás, é isso que a gente precisa, né? Reconhecer que é Deus quem manda, e quem tem juízo obedece. Se houve conversão, existe então uma mudança de vida. Se houve uma conversão verdadeira, irmão, em sua vida, a sua fé não é uma fé de araque, não é uma fé fingida, mas é uma fé verdadeira. Se houve conversão, existe uma profunda gratidão no coração. Você é grato. Você é grato a Deus por sua vida, por sua família, por sua igreja. Você é grato porque acorda, porque levanta, porque tem um trabalho. Você é grato porque toma um café, um cafezinho, por mais simples que seja, porque pode almoçar. Sim, o verdadeiro convertido tem um coração grato a Deus. E tudo que faz é para honrar a Cristo. Tudo que faz, não importa qual o seu trabalho, você faz o melhor, porque você faz para Deus. Esses dias, não sei quantos assistiram no Fantástico, um empresário, um grande empresário que se disfarçou de um empregado, né, na sua própria empresa. Viram isso? E aquele empregado evangélico, mas eu não vou dizer evangélico, convertido, porque tem muito evangélico dando um péssimo testemunho nesse mundo. Aquele empregado convertido, ensinando o patrão, quem não sabia ver o patrão, a fazer o trabalho. Sabe o que aquele empregado fala? Ele diz assim para o patrão: olha, faça o seu melhor, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Aquilo tocou o coração daquele patrão, e ele se emociona depois ao contar que ouviu daquele homem simples, aquele operário simples, que ele fazia as coisas bem, porque fazia para Deus. Por isso, não pare de reclamar do seu trabalho, viu? Pare de reclamar do seu patrão. Trabalhe sim, e faça o seu melhor, não faça corpo mole não, porque Deus está vendo. Faça para as pessoas que estão ali o seu melhor. Aliás, se puder, se depender de você, que você seja o funcionário do mês, todo mês, uma foto sua lá na parede. Sabe por quê? Porque você está honrando a Cristo, porque você é um convertido e não um convencido. Conversão a Deus é infinitamente mais do que possuir agradáveis sentimentos religiosos. Sabe, ter bons sentimentos é bom, mas ficar só nos bons sentimentos não dá. É preciso colocar em ação. Hoje em dia, irmãos, há quem afirme ser evangélico ou ser crente, mas é engraçado, vive afastado da comunhão, não se submete a ninguém, é dono do seu
eu explico o que é roupa de crente. Linguajar de crente. Está amarrado. Glória a Deus. Olha, o vaso. A gente logo percebe que é crente. Mas, se ele não tem em seu coração, e está lá escrito em Romanos 8:9, aquele que não tem o Espírito de Cristo dentro de si, não é dele. Ou seja, nem crente é. Fala como crente, linguajar de crente, roupa de crente, postura de crente, aquele ar de superior, mas nem crente é, porque o Espírito de Cristo não reina dentro dele. A verdadeira conversão, irmãos, atinge o homem na sua vida integral. Toca na mente, muda os hábitos, inverte suas antigas prioridades. Eu acho engraçado, muita gente diz, não, agora eu virei crente. Essa é a frase, é uma frase estúpida, eu virei crente, né? Mas não mudou nada, continua tudo igual, o mesmo falar obsceno, mesmos pensamentos, olhos maus, olhos lascivos. A verdadeira conversão modifica as atitudes, santifica os relacionamentos, os nossos relacionamentos, a começar dentro de casa. Quando eu experimento a conversão genuína, Deus adquire uma nova importância para mim, e Ele se torna Senhor sobre todas as coisas. Portanto, irmãos e irmãs, evangélico, ou crente, ou gospel, não quer dizer nada neste mundo, se Cristo não estiver reinando em seu viver. Mesmo Efraim sendo tão rebelde, Deus diz que, lá no versículo 20, que ele é meu precioso filho, filho das minhas delícias. Essas palavras mostram o profundo amor de Deus e compaixão por sua igreja, por seu povo. Somos filhos das delícias de Deus. Nós somos filhos preciosos. E nesta manhã que você aqui está, quero terminar esta palavra perguntando-lhe: o que você tem feito para mostrar a conversão operada por Deus na sua vida? Você tem atendido o chamado de Deus para retornar ao caminho da casa paterna? Você tem sentido um profundo pesar por seus pecados? Será que as pessoas ao seu redor são capazes de ver e de dizer que você é verdadeiramente um convertido ao Senhor? Irmãos e irmãs, Deus busca verdadeiros convertidos. Amém. Porque se eu não for verdadeiramente convertido, eu vou estar dando mau testemunho, eu vou estar enchendo o mundo de evangélico, de crente gospel, essas coisas todas, mas não vai estar acontecendo nada neste mundo, porque não se submetem a Deus. Mas agora, quando a pessoa é convertida, ela não precisa ficar espalhando por aí: alô, alô, sou convertido. Sabe por quê?
pessoas enxergarão. Sem você abrir sua boca, as pessoas verão, saberão, sentirão o seu amor, sentirão que você é diferente. Aliás, eu sempre digo que crente tem que ser diferente, não esquisito. Diferente é uma coisa, esquisito é outra. Eu não sou crente, eu não rio de piadas, eu não sei o quê. Gente, vamos parar com essa conversa. Isso não quer dizer nada, 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 nada. Não tem que ter um cabelinho certinho, não. O cabelo dele é desse tamanho. Não tem que ter uma roupa assim, não. Se tiver 2 centímetros de joelho acima do joelho, não é crente. Vamos parar com isso. Se tem tatuagem, não é crente. Se tem no seu... Irmão, vamos parar com isso. A verdadeira conversão modifica posturas, atitudes, linguajar. A verdadeira conversão nos aproxima de Deus e nos aproxima do próximo. Que o Senhor te abençoe. E que nesta manhã você diga: converte-me, Senhor, e serei convertido. Cansei de ser chamado crente de evangélico. Agora eu quero viver verdadeiramente como um filho de Deus. Feche os seus olhos. Amado Senhor, aqui estamos nós, ó Pai, diante de Ti, ó Deus. Cada um de nós veio com uma bagagem, com um histórico. Eu não sei qual é o seu histórico, mas Deus sabe. Mas a partir de agora, o importante não é o que você era chamado. O importante a partir de agora é se você é convertido. Porque se você não for convertido, você vai estar vivendo uma encenação. Se você não for verdadeiramente convertido, os seus gestos serão uma pantomima que não vai atingir ninguém. Mas se você entregar a sua vida a Deus, se você abrir o seu coração ao Senhor, se você convidar Jesus a entrar na sua vida, a reinar na sua alma, no seu espírito, Ele vai modificar seus pensamentos, Ele vai modificar seus olhos, Ele vai abençoar tudo aquilo que você fizer. A sua casa será abençoada, seus filhos serão abençoados, o seu trabalho será abençoado. Sim, ó Deus, nesta manhã, que o Senhor esteja passeando aqui neste templo, observando cada coração que está sinceramente pedindo: eu quero isto da minha vida. E que o Senhor restaure, transforme e dê uma nova vida a partir de hoje. Nós oramos em nome do Senhor Jesus.